Bom dia, minhas crianças maravilhosas do quinto ano. Desde ontem vocês estão percebendo que a minha vozinha não está 100%. Mas eu louvo a Deus mais uma vez pelo dom da vida, pela existência de Deus e pela nossa existência, né? Se assim não fosse, gente, a vida não teria nenhuma graça, né? Não teria graça dessa forma. Se nós não tivéssemos a fé que nós temos em Deus, se Deus não existisse, e se Ele não existisse com esse propósito, por quê, tia? Porque Deus, Ele é. E Ele é inquestionável, Ele é indiscutível. E Ele é o nosso tudo, né? Sem Deus, quem seríamos nós sem Deus? Então, desculpa, gente. Então, cabe a nós simplesmente sermos gratos a Ele. Somente sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Por tudo que Ele tem nos abençoado a nossa vida, a nossa saúde, a nossa casa, o nosso lar, né? Muitas pessoas vivem por aí pela rua. Ixi, eu fiz assim, cobri o nome da coisa da escola, né? Vou abaixar de novo. Aí, quantas pessoas vivem pela rua sem ter um lar para morar, né? Quantas crianças vivem pela rua, não tem uma pessoa para chamar de pai, não tem uma pessoa para chamar de mãe, quando fica doente não tem para quem pedir, né? E Deus, Ele tem feito com que, apesar das adversidades da nossa vida, tanto eu quanto vocês, embora eu não tenha mais a minha mãe, mas eu tenho uma família, você também tem uma família, não é? Quando você fica doente, você pode chamar pela sua mãe, pode chamar pelo seu pai. E quem é que faz isso por nós? É só Deus, que Ele é o nosso Pai maior e Ele cuida de nós com todos os caprichos que nós precisamos. E aí você pode perguntar, tia, e quando a gente erra, Ele não nos castiga? Aí vai depender da natureza e do furor dele na hora, né? Porque às vezes Ele vai dando corda, tendo misericórdia, e a pessoa não quer, né? Saber de obedecer. Às vezes a pessoa não quer saber de dar confiança ao que Deus tem mostrado. E se nós formos ver, existem muitas partes da Bíblia, porque você pode questionar dizendo, tia, mas eu nunca vi Deus na minha frente. Se você for observar para tudo que tem criado no universo e começa a você mesmo pensar, você seria capaz de produzir tudo isso que a gente observa na natureza e no universo? Você seria capaz de produzir, de criar, né? E você seria capaz de criar as montanhas, você seria capaz de criar os rios, você seria capaz de criar a natureza por completo? E o ser humano em si, o que dizer, né, da criação dessa estrutura humana e que Deus ainda chama de sua imagem e sua semelhança? Olha, gente, se o homem fosse tão obediente,
com tudo aquilo que Deus pensou, que Deus planejou para mim e para você, Ele ainda diz que nós somos parecidos com Ele. Isso é que é o bom da vida. Nós sermos parecidos com Deus. E aí, quando a gente peca, quando a gente desobedece, Deus ele não peca. Deus ele não contraria a sua própria vontade. Porque Deus não tem ninguém para obedecer. Ele simplesmente é. Ele é único, né? Mas ele soprou dele mesmo o fôlego da vida em nós. E essa é a parte de Deus que existe dentro de nós. Nossa vida é como uma vela, que quando é soprado o fogo, né, a vela se apaga. E assim também é o corpo humano. Quando Deus retira do corpo humano o fôlego de vida, aí fica só o defuntinho lá, né, para a família enterrar. Mas enquanto se há vida, há esperança. E isso é que é importante para nós. Ontem à tarde eu passei um pouco de mal depois da reunião da escola que aconteceu ontem, né? Reunião em relação às nossas provas de avaliação. Infelizmente não, o fundamental menor não deu quórum de professores, né, para ficar nada decidido. Então já ficou decidido do fundamental maior. E nós, por enquanto, ainda vai ter outra reunião para se finalizar, né, como vai acontecer o processo avaliativo. Porque faltou alguns professores do fundamental menor e só estava eu e tia Genice, né? E por conta disso não ficou, né, ajustado a forma da nossa, como vai ser conduzido o nosso processo avaliativo. Mas eu tenho dito para vocês, fiquem ligados nas aulas, né? Fiquem ligados nos avisos do nosso grupo, porque a qualquer momento nós estaremos fazendo a nossa primeira avaliação. Eu não sei se vai ser presencial ou à distância, isso eu ainda não sei, mas é certo que ela já vai acontecer. Por quê? Porque o fundamental maior também já vai fazer, né? Então vocês estejam atentos às aulas. Essa semana foi uma semana assim, eu notei muita ausência de visualização de aulas. Por quê? Na aula de português de segunda-feira eu vi, teve 29 visualizações. Isso para nós que temos 14 alunos, então eu vou entender que além dos alunos, muitas pessoas assistiram às aulas. Mas teve outras que teve só 5 visualizações e outras só 3. Então, isso significa que nem todos os nossos alunos do 5º ano estão assistindo todas as videoaulas. Então, preste atenção para que ninguém venha ser pego de surpresa na avaliação, pois nós estamos todos os dias mantendo vocês informados de tudo que está acontecendo pela escola, pelos processos, pelo conduzir, né, da parte administrativa lá, e o que nos cabe a nós passar para vocês, nós estamos passando aqui. Então, como eu disse para vocês, ontem a professora ficou meio que dodóizinha aqui, no horário da tarde, depois das 4, e não sei se foi a comida que me fez mal, enfim. A gente foi para a UPA, meu esposo me levou e o meu filho, e voltamos, já era quase 11 horas, mas agora eu estou melhorzinha, graças a Deus, né? Estou por aqui, porque vocês sabem que eu dificilmente eu vou entregar os pontos, né, gente? Nós vamos lutar com as nossas forças que Deus nos deu, né? Talvez se eu fosse olhar da minha moleza, de repente eu estava deitada, mas não, estou aqui com vocês, tá? Então vamos trabalhar, vamos para a nossa aula. Nós vamos gravar, gente, a nossa aula de ensino religioso. Eu trouxe para vocês uma história tão bonita que talvez muitas crianças já conhecem, porque nós estamos falando, a aula de ensino religioso
ela trata da formação, né, dos direitos das pessoas em si, mas falando em um campo vasto de amor das pessoas. O que significa, que significado tem o amor para você, né? Falar a palavra eu te amo, hoje ela é muito banalizada, você muito escuta falar eu te amo e bem ali a pessoa já está fazendo uma perversidade com quem ele disse que amava, né? E às vezes aparece até foto dizendo de quem abraça pela frente e por trás apunhala com a língua, machuca, mata com a língua. E aqui eu trouxe para vocês essa história, nós conhecemos. Tia, a senhora só sabe falar de amor usando a Bíblia? É porque, gente, através da Bíblia, o amor de Deus é revelado aos nossos corações. E aqui é como se fosse uma bússola, né, do viajante. Esse daqui é o manual para a nossa vida. Isso aqui é a verdade prática da nossa vida. E nós obedecemos 100%? Não, porque da nossa própria natureza humana nós não temos estrutura. E por conta disso é que nós temos que nos apegar com Deus para fazer cumprir, para que Deus venha nos dar força através do seu Santo Espírito, nos dar estrutura para que nós possamos, né, ter força para tentar obedecer. Mas a gente sabe que o grandão, o único que não erra, é somente Deus, né? A Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aquele que quando Jesus subiu ao céu, depois que ele ressuscitou, ele disse assim: eu vou para o céu e eu vou mandar um Consolador, que ele vai ficar do lado de vocês o tempo todo, até quando eu voltar para buscar a minha igreja, para buscar os meus escolhidos, ou quando Deus nos chama para a eternidade, né? Que ele vê que já é o momento, que a pessoa já cumpriu o seu propósito aqui na Terra, já cumpriu a sua missão na Terra, então ele vai e chama para a eternidade, né? E nesse momento é que a gente precisa estar pronto, porque nós não sabemos a hora que ele vem nos buscar. Porque vocês veem aí, morrem muitos idosos, morrem, mas criança também morre. Né? Vocês sabem que criança também morre. Então, cabe a nós estar pronto, tanto novo, quanto jovem, quanto velho. Nós precisamos estar pronto para quando ele nos chamar, a gente ir com ele, né? Porque eu entendo que as pessoas que estão praticando, que estão fazendo o bem aqui na Terra, os que vão com ele, né? E aqueles que só praticam maldade, mazelas, coisas difíceis e ruins da vida, eu entendo, Zeina, não estou afirmando, mas eu estou entendendo que não vão com ele, né? A não ser que a pessoa, antes de morrer, tenha a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão e pedir para Deus que transforme a vida dele antes. Ele tem que se arrepender antes da vida dele ser levada. Porque se ele não se arrepender antes, eu entendo que ele não alcança o perdão de Deus. Depois da morte, não. Tem que se arrepender dos pecados enquanto se tem vida. E essa história aqui, gente, é uma das mais belas histórias da Bíblia. E já que nós estamos falando de amor, está lá no Novo Testamento, né? No terceiro livro, que é no segundo, Mateus e Marcos, né? O segundo livro do Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, é Marcos capítulo 6 e o verso 30. E tem aí a epígrafe, né, que vai falar que é a primeira multiplicação dos pães, né? E porque aconteceu assim, que os apóstolos, eles ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, né?
como o que tinha ensinado. E ele lhe disse: vinde-vos aqui, à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Agora vocês veem como é que é a coisa. Naquele tempo, Jesus, a missão de Jesus aqui na terra, gente, era ensinar. Embora que muitas pessoas acompanhavam ele pelo alimento, né? Muitas pessoas não tinham o que comer, então aproveitava e seguia Jesus para não ficar com fome. E em muitas outras as pessoas tinham uma fé tão grande nele e entendiam que além do ensinamento, além daquilo que eles aprendiam com Jesus, a fé deles alcançava a cura, né? Alcançava milagre. Quantas pessoas alcançava a ressurreição, como eu já contei para vocês. Quantas pessoas tinham pessoas doentes em casa e levava até Jesus para que Jesus pudesse curar o enfermo daquela casa. Numa outra história, a gente viu que os amigos do paralítico levaram o paralítico até onde Jesus estava e a casa estava tão lotada que não tinha como passar com o doente pela janela e nem pelas portas. Então eles fizeram um buraco no telhado e passaram com cama, com tudo. Mas eles ajudaram o amigo a encontrar o milagre em Jesus. E aí depois desse momento aqui, olha, os discípulos eles foram sós num barco para um lugar deserto e a multidão viu sair de perto deles. Então, o que foi que a multidão fez? Foi atrás de onde eles estavam, né? E a multidão viu-os partir e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, e todos da cidade. Ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelha que não tinham pastor. Olha o que eu falei lá no começo. Muitas pessoas abandonadas na rua, elas não têm quem chamar de pai, não tem quem chamar de mãe, não tem para quem pedir um prato de alimento. E vocês sabem que muitas das vezes, nas nossas portas, nós somos surpreendidas por pessoas pedindo alimento, né? Muitas das vezes, né, as pessoas até dizem que não tem, não dá, tá com a barriga cheia e mente dizendo que não tem, né? E não faz a doação de alimento. Alimento é alimento. Eu não estou dizendo para você pegar o seu dinheiro de comprar o seu pão e doar, mas dar um alimento, uma vasilhinha com comida e saciar a fome de quem está com fome no momento, gente. Isso daí é uma demonstração de amor, né? E aí, olha só, e Jesus saindo, né, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelha que não tem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Olha, Jesus, o propósito de Jesus aqui na terra não era curar, mas ele curava. Ele curava para quê? Porque uma pessoa que está doente, gente, você já viu na nossa sala de aula uma pessoa que está doente prestar atenção na aula? Não, por quê? Porque doente não tem como prestar atenção. Mas Jesus curava a pessoa para que ela ficasse bom e prestasse atenção nos ensinamentos que ele trazia. Então, E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: o lugar é deserto e está já muito adiantado. Quis dizer que já estava tarde, né? Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas ali ao redor e comprem pão para si, porque não tem o que comer.
Olha, gente, tinha muitas pessoas que acompanhavam Jesus porque ele também é chamado na Bíblia de eu sou o pão vivo, né? Eu sou o pão da vida. Então, muitas pessoas acompanhavam Jesus porque ali eles iriam se alimentar do Espírito e também iriam se alimentar do corpo. Vocês já viram alguma pessoa se aproximar de Jesus e voltar com fome? Ele não iria deixar isso acontecer, né? E aí, Jesus respondendo, né? Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe-vos de comer. E os discípulos se surpreenderam com aquilo, né? E disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos a comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de levar. E sabendo eles, disseram... Opa, estou lendo fora do lugar. É assim. E sabendo ele, disseram, porque estava ali no meio daquela multidão, gente, um menino que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. E o que era aquilo para aquela grande multidão que estava ali, gente? Não era praticamente nada, porque aquilo que o menino trouxe era o suficiente para saciar a fome dele. Não tem aqueles meninos que vai para a escola e levam o lanche? Né? E o que vai na lancheira ali é só para matar a fome dele, né? E ainda vi uns colegas que pedem, às vezes quando ele é um menino bonzinho, de coração bom, ele reparte o lanche, né? E sabendo, eles disseram 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos os grupos sobre a erva verde, porque naquele tempo não tinha esse negócio de cadeira, né? Então Jesus mandava os discípulos acomodar todos ali no chão, né? E às vezes as pessoas ficavam na praia, do lado de fora do rio, né? E Jesus ficava ensinando de dentro da água em um barco, porque as grandezas dele era tão grande, as maravilhas que saíam, as virtudes que saía de Jesus era tão bom, era tão agradável que as pessoas queriam tocar nele, né? E aí ele pegava e ficava ensinando do barco e as pessoas sentavam tudo. Nesse caso aqui, gente, era em um lugar deserto, né? E ordenou-lhe que fizesse assentar todas as pessoas, e assentaram-se, repartindo de 100 em 100 pessoas. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes. Olha, gente, que milagre! E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quem é que tem poder na terra para fazer isso? Somente Jesus, com o seu poder que ele trouxe do Pai Celestial, é que pode fazer, liberar tão grande amor como esse, a ponto de não deixar a multidão sair sozinha com fome. Quando as pessoas se aproximam de Jesus, elas estavam ali com sede do corpo e com sede da alma, para que Jesus os pudesse alimentar. E Jesus não deixou aquelas pessoas irem embora com fome. Eles se alimentaram da palavra, que esse alimento da palavra, que é o alimento espiritual, é que dá estrutura para a nossa vida, né, emocional.
que alimenta o nosso espírito, o nosso interior, a nossa comunhão com Deus. E os pães e os peixes, Jesus alimentou o corpo físico daquelas pessoas. Acha mesmo que Jesus, com seu grande amor, um amor tão grande que ele teve coragem de dar a sua vida para salvar toda a humanidade, sabendo que muitos iam bater, chicotear, cuspir na cara dele, e mesmo assim ele ainda teve amor para dar, para morrer por toda essa humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que a mãezinha ou o paizinho de vocês teria coragem de pegar vocês e dar para ser morto? Para apagar todos os pecados da humanidade? Você sabe que eu só tenho um filho e eu não teria essa coragem, mas Deus teve, né? E Deus teve, e a gente vê o amor de Deus revelado nisso, enquanto Jesus, enquanto Filho de Deus, ele também expressava, exalava o cheiro, o bom perfume desse amor, porque se ele estava com o propósito de ensinar ou de curar as pessoas, então ali ele já tinha feito a missão dele. O que restava para ele era despedir a multidão e mandar eles ir comer comida na casa deles, até porque tem uma parte da Bíblia que diz que quem tem fome come em casa, né? Então ele não tinha ali nenhuma obrigação de servir as pessoas de alimento, mas ele não, da natureza amorosa dele, ele não deixaria as pessoas saírem de perto dele sem primeiro se alimentar primeiro, né? Sem primeiro alimentar a multidão. E aí foi por isso que ele ali demonstrou, né, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, para que todos pudessem sair, né, para que ele pudesse despedir a multidão, mas antes de despedir a multidão, eles fossem para casa alimentados, saciados do espírito e saciados do corpo. Assim é o grande amor de Deus para mim e para a sua vida, né? Essa é a vontade de Deus revelada para mim e para você, que quando alguém vem para você, com muito cuidado, nós estamos diante de um mundo avassalador, né, gente? Nós temos que ter aí a sabedoria para quê? Para que num momento como esse, alguém bater na nossa porta, nós não vamos abrir a porta assim e dizer, opa, entra e tudo, porque nós estamos num mundo onde nós não nos conhecemos quem é que está do lado de fora. Mas você pode preparar com muito cuidado, chamar uma pessoa adulta e entregar o alimento, né? Tá aqui o alimento, porque as pessoas quando pedem, é porque elas estão sedentas, elas estão famintas, elas estão necessitadas, tanto de atenção, né, quanto de que a gente fale da grandeza do amor de Deus, no sentido espiritual, e também que nós alimentemos a sua estrutura física do corpo, que precisa se alimentar. Existe um ditado por aí, gente, que saco vazio não para em pé. Então, quem não se alimenta é uma pessoa desnutrida, é uma pessoa fraca, né? Desnutrida, sem alimento, sem força, sem pão, sem apoio, né? Mas você pode fazer a sua parte. Deus, ele ainda conta comigo e ele ainda conta com você. Porque Jesus, ele foi para o céu, mas ele deixou os seus exemplos aqui na terra. E esses exemplos é para mim e para você seguir, descobrir e obedecer. Ele fez para mostrar que nós também
Nós temos a capacidade de fazer isso. Nós temos a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E você vai dizer, tia, mas só eu fazer e os outros não faz? Faça você a sua parte. Deus está contando comigo e Deus está contando com você. Então faça, gente, para que assim o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida, tá bom? Vou deixar uma atividade complementar junto com essa história e que você possa refletir e fazer a atividade pensando em como se Jesus estivesse pedindo isso para você. Faça isso hoje que eu estou pedindo, né? Muitas pessoas precisam de mim e de você. Nós somos uma válvula de escape para essas pessoas que estão precisando hoje no mundo, tá bom, gente? Tchau, tudo de bom. Nós agradecemos a Deus porque hoje é sexta-feira, dia de agradecer a Deus, né? Pela semana de paz que nós passamos, pela semana de conquista que nós tivemos, né? Na nossa aula, mesmo que na modalidade à distância, Deus tem sido conosco, até aqui tem nos guardado, nos protegido e nos sustentado, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Tchau, gente.